Olá, irmãos, bom dia para todos vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Meu muito bom dia. Como é bom a gente poder acordar de manhã e nos ajuntarmos para ouvir da palavra do Senhor e, ao ouvir da palavra do Senhor, poder se satisfazer nela. Porque nada nesse mundo pode satisfazer os nossos corações. Antes de continuar, eu queria falar que as crianças que estão aqui podem seguir ali, o João está ali, a Luísa está ali na porta, só vocês seguirem. Se vocês quiserem ficar aqui com seus filhos, tudo bem. E como é bom poder entender que a única coisa que pode satisfazer a nossa vida é a palavra de Deus. Todos os dias de manhã nós precisamos fazer isso, e fazer isso com outras pessoas é um mandamento do Senhor. Para ser igreja, a gente não consegue ser igreja estando sozinho, longe de tudo e todas as coisas. A gente é feito corpo e corpo vive para poder andar juntos. Mesmo que a gente entende a distância dessa pandemia, as coisas que devem ser respeitadas, mas há outras formas de se manter juntos. Por exemplo, se você pode trabalhar no meio de semana, se você pode orar por nós, se você pode conectar, se você não consegue estar junto, você pode enviar missionários, aquelas pessoas que estão trabalhando, você pode fazê-las seus instrumentos de generosidade e de ação. Então, se você não consegue trabalhar, se você não consegue estar junto, se você não consegue participar, envie e forme pessoas que podem fazer isso. Então, isso o corpo continua em equilíbrio, um supre o outro e o time continua trabalhando para a glória de Deus. Isso é importante, isso é ser igreja. Charles Spurgeon dizia que nós somos como os tijolos, só temos significados, só somos casas quando estamos juntos. Um tijolo sozinho não serve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Ele nem serve direito para ser golzinho no meio da rua. Tijolo sozinho não é casa. Tijolo só é casa quando está junto. Então, se nós somos tijolos, Charles Spurgeon, nós somos casa só quando nós estamos juntos. Eu queria ler com vocês o capítulo 3, aliás, o capítulo 2 de Eclesiastes. Nós continuamos com a nossa série sobre algumas questões da vida, sobre Eclesiastes, como é essa vida debaixo do sol, e hoje nós leremos a partir do verso 12 até o verso 24. A Paulinha vai ler aqui pra gente. Normalmente quando tem muitos versículos assim, eu não gosto de ler, porque eu já falo bastante, né? Então é mais uma fala diferente, e aí vocês não enjoam da minha voz. Paulinha? Assim diz a palavra do Senhor. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo: assim isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desprezar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol.
pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que tudo isso também vem da mão de Deus, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Oremos. Pai, obrigado porque esta é a Tua palavra. Esta é a palavra do Senhor. Fale conosco para que saiamos daqui não apenas mais sabedouro das suas escrituras, mas saiamos daqui mais praticantes, saiamos daqui transformados, porque a Tua palavra é poder, e não há como ela transitar em nós, nas regiões apenas cognitivas de nosso ser, sem trazer transformação ao nosso coração, às nossas ações, ao nosso caráter. Então, por favor, nós queremos isso, Senhor, mais do que entender, é poder vivê-la, no nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, eu gastei um tempo com os pré-adolescentes. Nós começamos a construir um tempo junto com os pré-adolescentes para que a gente possa, então, ter uma classe de pré-adolescentes. Nós começamos apenas através de uma forma mais orgânica, conversando com eles, a faixa etária de 9 até 12 anos, conversando com eles, gerar um pouco de comunhão, gerar um pouco de identidade, para que eles possam se sentir num lugar de confiança e de lá, assim, nós possamos crescer, multiplicar e ser um grupo que é a imagem de Cristo. Nós precisamos investir nisso. É muito mais fácil trabalhar com pré-adolescente do que adolescente. E uma das perguntas que eu fiz a eles hoje foi: quem são vocês? Eu sei que é duro, né? É chato, né, esse tipo de pergunta, né? Eu também sou meio chato lá com eles. Aí eu falei: quem são vocês? E aí eles falaram. E é interessante que nenhum falou aquilo que é capaz de fazer. Todos falaram a respeito de seus gostos, dos seus prazeres, e falaram a respeito de seus pais, de quem eles são filhos. É interessante que isso os identifica. Com o passar do tempo, quando nós voltamos à mesma pergunta, quem são vocês? Espero que não. Talvez a resposta deles, que seria a mesma de vocês, talvez eles diriam: eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou. Ou seja, eu sou aquilo que eu sou capaz de produzir. Eles não responderam isso. E essa talvez deva ser a nossa resposta. Não responder aquilo que somos com aquilo que a gente faz. Porque você não é aquilo que você é capaz de fazer. Você não é isso. Você não é. Porque à medida de que você é incapaz de realizar, aí você deixa de existir? Para muitos, sim. Para muitos, sim. Para muitos, sim. Imagine um homem sem a capacidade de fazer. Por exemplo, muitas mulheres carregam a dificuldade com a esterilidade, que elas acham que não são mulheres se não poderem produzir, reproduzir e ter filhos. Elas são mulheres, continuam sendo mulheres. Muitos homens acham que deixam de ser homem quando eles não têm a capacidade sua de ser fértil e entram em crises. E aí entra a crise da andropausa, por exemplo, no homem, onde ele passa por isso, porque ele acha que a sua identidade está na sua capacidade de realizar, e quando realiza, então se satisfaz. E o homem é muito mais do que isso, a mulher é muito mais do que isso. Se vocês todos, espero que não, estiverem em coma, vocês ainda são, vocês ainda existem. Louvado seja Deus, porque a vida não é medida
com coisas que passam. A sua vida não é medida com coisas que passam. Existe um valor atribuído a vocês que independe da capacidade de vocês. Capacidade de reprodução, capacidade de fazer, capacidade de elaborar, capacidade de ajuntar, capacidade cognitiva. Independe de tudo. Vocês ainda são. Existe algo dentro de vocês que torna vocês valoráveis. A grande pergunta hoje que a gente deve fazer é, então, por que nós buscamos tanto se realizar nas coisas que a gente faz? Por que nós buscamos essa tal de realização? Pensem. No trabalho. Quando é que vocês se sentem realizados no trabalho? Na família. Com as pessoas que você ama. Quando é que vocês se sentem realizados? Com seus filhos? Com dinheiro? Como que vocês se sentem realizados? A grande pergunta é por que nós procuramos essa tal de realização? E como nós procuramos e aonde nós procuramos? Naquilo que a gente é capaz de realizar. Naquilo que a gente é capaz de produzir. Fiquem desempregados. Não produzam mais. Fiquem parados numa cadeira de rodas. Muitas pessoas falam assim, eu prefiro o quê? Do que ficar na cadeira de rodas? Vocês já ouviram isso, se não falaram. Eu prefiro o quê? A morte do que ficar aonde? Na cadeira de rodas. Eu prefiro a morte, enquanto aquele da cadeira de rodas está desejando a vida. Ele não quer morrer. Aquele que está doente procura a vida o tempo todo. Mas aquele que tem vida, ao adoecer, procura a morte o tempo todo. Estranho isso. Estranho isso. Então parece que para a gente poder enxergar a vida, a morte tem que ser uma assombração na nossa vida, sim. A gente só consegue entender a vida depois que a gente experimenta da quase morte. E aí Salomão vai começar a dizer o seguinte. No capítulo 1, ele fala do fracasso e da morte da sabedoria, do saber dele. O saber dele já não responde mais às lacunas da vida. No capítulo 2, já que o saber dele não responde às lacunas da vida, no capítulo 2 ele fala, então ok, então acho que a vida pode ser respondida se eu me entregar aos prazeres dela. E aí ele descobre que o prazer também fracassa, que ele passa, que a sabedoria não responde. E a vida continua sendo vida cheia de lacunas. E aí ele descobre que tudo isso é correr atrás do vento, que isso é vazio, que isso chama-se vaidade. A música que o Fábio cantou e a banda toda cantou. Vaidade. Vaidade, de novo, não significa aquela pessoa que gosta de se cuidar e tudo mais. Ela não tem nada a ver com isso. Vaidade significa vazio. Veio da palavra vanitas. Significa vapor, inutilidade, futilidade. Aquilo que não preenche, isso é vaidade. Então, quando você fala, então tome cuidado. Quando aquela pessoa fala, ele é vaidoso ou ela é vaidosa, você está dizendo, ele é vazio. É isso que você está dizendo. E quando você está dizendo, pô, estou tão vazio, a fala é, eu estou tão vaidoso. Eu estou tão vaidoso, estou cheio de vaidade, significa estou cheio de vazio. Bom, Salomão não consegue responder a isso com prazer e nem com a sabedoria, ele começa a entender que talvez possa ter uma outra coisa que pode responder às lacunas da vida. Se eu trabalhar e der duro, se eu pegar com todo aquele saber que eu tenho, com as riquezas que eu posso produzir, com a capacidade minha, será que eu encontro algum sentido na vida? Será que eu me sinto realizado? Será que eu me realizo? Então, se eu estudar e passar no vestibular, me formar e fazer a minha pós-graduação, fazer o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, e se você vai somar, passou 20 anos estudando. Será que ali, depois que eu auferir o resultado daquilo que eu passei tanto tempo me esforçando, isso me realiza?
Aqueles que são novos e estão começando a jornada talvez dirão, sim, mas se vocês ouvirem aquelas pessoas que passaram tempo na vida fazendo isso e próximo da morte, elas vão dizer o quê? Não, isso não me realiza, não, isso ainda é correr atrás do vento. Salomão está falando isso, isso é correr atrás do vento. Então, alguma coisa que nós precisamos entender. Quando a morte assombra a gente vê o quão líquido é aquilo que a gente possui, a sabedoria. O quão líquido é aquilo que a gente tem, que é a nossa capacidade de fazer quando a morte chega próximo. Quando a morte assombra, faz a gente então rever a vida. Esses são os 3 pontos. 1, o meu saber. O que eu faço com o meu saber quando a morte se aproxima? O que eu faço com o meu trabalho quando eu não consigo me realizar e a morte mostra para mim que isso não me preencheu? 3, como então me realizo? Como eu me realizo de fato? Bom, Salomão vai dizer assim, ele começa com essas 3 vaidades, ok? Saber, o prazer e o fazer. Saber, no primeiro capítulo, o saber no segundo capítulo e o fazer ainda na metade do segundo capítulo. 3 vaidades, 3 mecanismos de preencher com vazio o nosso coração. Saber, o prazer e o fazer. O primeiro ponto, o saber. Salomão vai dizer o seguinte, que quando ele chega próximo da morte, ele fala, o que adianta tanta sabedoria se eu não consigo prolongar minha vida? Porque o tolo vai morrer e eu vou morrer. Do que adiantou me escravizar o tempo todo para poder estudar? Talvez os filhos estão dizendo aqui assim, tá vendo, pai? Não precisa estudar. Não, não é isso. Agora, o que eu não estou dizendo, que a gente não deve buscar a sabedoria, não, a gente deve buscá-la. E a sabedoria vem do temor ao Senhor. Quanto mais nós o tememos, mais sábios nós nos tornamos. Mas procurar a sabedoria como um fim de instrumentalizar a vida e dominar a vida, isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, isso é vazio. Então, se você corre atrás da sabedoria para poder dominar essa tal de vida, saiba que o seu coração ficará vazio e você ficará cansado. Então, se você está cansado, é porque você está correndo atrás do vento. Se eu estou cansado, é porque eu estou correndo atrás do vento. Então você estuda, você se dedica, você passa tempos, anos estudando, e quando vê aquela pessoa que está do seu lado, você olha para ela e você olha e fala, estou morrendo, e aquela pessoa está vivendo, não faz sentido. E Salomão vai dizer, a vida é um absurdo. O mais que você se esforce para saber, você não conseguirá preencher as lacunas da vida. E isso esgotará você, desanimará você, levará você ao desespero total. Porque nós não devemos correr atrás do fim. Sabedoria não é uma coisa que se corre para poder ter e dominar a vida, mas é algo que a gente busca para poder viver a vida todos os dias, um pouquinho, e aprender a viver essa tal de vida. Não é para dominá-la, instrumentalizar Deus, responder a tudo, mas é para poder, no meio da não resposta da vida, continuar vivendo. Isso é sabedoria. Quando vem uma doença que ataca o mundo inteiro, e continuar vivendo, isso é sabedoria. Quando há uma inflação, onde tudo custa muito caro no mundo inteiro, no Brasil principalmente, sabedoria é continuar ainda acreditando e continuar vivendo. Isso é sabedoria, não é ter respostas sobre tudo, mas é estar satisfeito quando nada faz sentido para você. De novo, sabedoria não é você saber sobre tudo e ter resposta sobre tudo, mas é estar satisfeito quando nada responde a você. Tanto é que a gente acha que aquele homem sábio é aquele que está em silêncio o tempo todo, né? E Provérbios fala, até o louco se passa por sábio quando ele fica quieto. Parece que ele resiste ao tempo. Parece que ele resiste às diversidades da vida. Isso é sabedoria de fato. De novo, não é o quê? Ter resposta para tudo.
mas é estar satisfeito quando você não tem resposta para tudo. Estar satisfeito, por sua vez, só existe uma forma da gente poder conseguir isso, que é confiar em Deus, que é confiar em Deus. Eu não consigo me satisfazer se eu não confio em Deus, que Ele entregou a melhor coisa para a minha vida, que é quem? Jesus Cristo, que é tudo aquilo que eu procuro, o mecanismo de manter a minha vida salva, eu encontro em quem? Em Jesus Cristo. Se eu confio, a minha identidade então está cheia, eu não estou vazio. Daí eu consigo lidar com as outras coisas de uma maneira muito mais fácil. Sem confiança, a gente vai tentar se dedicar ao máximo a todas as outras coisas para poder preencher o nosso coração. E será o quê? Correr atrás do vento, cansaço atrás de cansaço, desespero atrás de desespero. Sem resposta, doença emocional. A pessoa não quer nem mais sair da cama, nem quer mais viver. E depois volta a culpa em Deus. Em Deus. Se eu ando com a minha vida em confiança que o Senhor é aquele que cuida da minha vida, eu não preciso correr atrás de todas as coisas para poder cuidar da minha vida. Não estou dizendo o quê? Que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve se cuidar. Eu só estou dizendo que a gente precisa inverter as nossas prioridades, entender que o nosso coração precisa estar completamente confiante em Deus, mesmo quando a gente não tem resposta para nada. A morte, quando chega próximo do sábio, ele vai dizer o seguinte: deveria ter amado mais, deveria ter trabalhado menos. Ele vai cantar a epitáfio de Titãs. Porque ele sabe que com a sabedoria dele, ele não consegue evitar a morte é igual para todos. E aí Salomão vai dizer o seguinte, no capítulo anterior, que sabedoria só acrescenta de sentimentos, de sabores. Segundo ponto. Primeiro, lembre-se que a morte, quando aparece próximo da sabedoria, a sabedoria não consegue responder a isso. E sabedoria não é ter resposta para tudo. Não é ter resposta para tudo. Segundo ponto, Salomão agora ele vai voltar toda a sua atenção para o fazer. Já que ele olha para a sabedoria e ele fala assim, nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. No verso 16, nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode sábio morrer como tolo? Não tem resposta. Ambos morrem. Não tem resposta. E agora ele fala o seguinte, bom, por isso eu desprezei a vida. Eu deixei de lado essa busca incessante por conhecimento. Eu deixei de lado isso. Porque o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. E aí ele disse, então eu me dediquei a todas as coisas. Eu comecei a trabalhar. E o trabalho também, assim como o conhecimento, assim como o prazer, não o satisfez. É para a gente não trabalhar? Não. É para a gente trabalhar, é só para a gente entender que o trabalho não nos satisfaz, que o trabalho não nos satisfaz, que o trabalho não nos realiza, não nos realiza. E ele continua dizendo, lá no verso 22, que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com quem trabalha debaixo do sol? Durante a vida de seu trabalho é pura dor, tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é o quê? Absurdo. Tim Keller diz o seguinte, não há descanso para os cansados quando você se sente que tudo depende de você. Não há descanso para os cansados quando você se sente que tudo depende de você. O problema, às vezes, do trabalho, da nossa capacidade de produção, que a gente acha que a gente consegue se realizar, é achar que nós somos importantes em tudo, e que nós precisamos fazer tudo, e que nós precisamos disso, precisamos fazer isso, fazer aquilo, porque senão o mundo não funciona. E aí a gente descobre que o mundo funciona perfeitamente quando a gente não está nele, e aí a gente entra em desespero. Que o mundo não depende da gente, mas que o mundo depende de Deus em Cristo Jesus. Que a força que move o mundo não é o nosso trabalho,
mas é a cruz que foi levantada. É essa força que alavanca o mundo. Arquimedes falou que a alavanca é o trunfo de todas as coisas, não era? Mas a alavanca que move o mundo é a cruz. A alavanca que move o mundo é a cruz. Aonde você se acha que tudo depende de você? Ou seja, aonde você acha que você deve estar inserido? Se você não estiver inserido, aí parece que não funciona. Alguém já sentiu isso? Nossa, eu preciso estar lá, 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 nossa, eu preciso estar lá. Não, você precisa só dormir agora. Você só precisa dormir, você só precisa descansar. A sua mente está onde? Sério, sua mente não está produzindo, não está trabalhando. E ela continua trabalhando mesmo quando ela não está fazendo nada, né? A gente não consegue lidar com isso. Parece que nada para a gente parar, ser improdutivo numa escola pós-industrial, numa vida pós-industrialismo, numa vida do capitalismo onde mexe com o desejo, a realização. E aí a gente consegue vender para todo mundo, porque todo mundo precisa comprar, fazer para se preencher, para se realizar. Parece que quando a gente para, a gente está sendo improdutivo. Improdutivo foi dito para a gente que é o quê? Que é ser, tem uma palavra pejorativa isso, preguiçoso. Ia falar outra coisa, mas não é vagabundo. É uma palavra muito pesada, mas foi nos dito isso, que se parar, a gente é preguiçoso. Foi nos dito que a gente precisa continuar, fazer, performar. E quando eu estiver descansando, eu preciso estar performando ainda. E quando eu estiver descansando, que o meu ócio seja produtivo. Quem disse isso? Deus disse que era para a gente descansar, e descansar é olhar e falar o quê? Aquilo que Ele fez em toda a parte do seu trabalho. Eis que tudo está muito bom. Eis que tudo está muito bom. Então, quando você descansa, você entende o quê? O significado da confiança. A confiança só existe quando você entende o descanso. Se você não entende o sábado na sua vida, o seu coração é desconfiado de Deus. O meu coração é desconfiado de Deus. Se o sábado não está presente em todos os dias das nossas vidas, eu continuo trabalhando, porque eu estou dizendo lá no meu coração que Deus é incompetente e que precisa da minha mãozinha. Abraão fez isso, não fez? Porque não confiou na promessa de Deus. E ele foi dar uma mãozinha. E quando ele deu essa mãozinha, ele fez o quê? Uma baita de uma bagunça. Todas as vezes que você cede na sua capacidade de produção, é mais bagunça que você faz, é mais bagunça que eu faço. Eu mais complico as coisas do que simplifico as coisas. E eu só faço porque eu desconfio. Eu ando desconfiado que eu posso ser demitido, então eu tenho que trabalhar assim, descomunalmente. Ford fazia isso na escola. Ford, em sua cadeia produtiva, ele chegava para o empregado, chegava para a Paulinha, olha, eu não sei se você vai tá empregado amanhã. Eu não sei. E ele saía. Aí eu deixava ela com o quê? Com medo, desconfiada. Ela desconfiada, o que ela vai fazer? Vai trabalhar muito mais, vai produzir muito mais. Porque ela tem medo de ser demitida. Essa é a escola de Ford. Essa é a escola de Ford. Ele coloca medo nas pessoas para que as pessoas pudessem produzir mais, absolutamente mais. Sou contra o sistema de produção? Não, absolutamente não sou contra, mas tem os seus exageros. Ford e Fayol foram os grandes responsáveis por isso. O Fordismo criou no nosso coração esse tipo de vontade de poder trabalhar, e se eu trabalhar eu permaneço, se eu não permaneço, porque eu fui um fracassado, então eu tenho que trabalhar, mas para quê? Para enriquecer a pessoa que trabalha? Não. Não é um discurso socialista, ok? Não é. Eu só estou dizendo que a escola do medo, da insegurança, produz excessos de fazer desnecessário. Não produz descanso. Não produz descanso. Levar o seu trabalho para casa, meu chefe dizia o seguinte, levar trabalho para casa é um sinal de sua incompetência, que não deu tempo, ele era meio brabo, era sinal de sua incompetência, que não deu tempo para poder realizar,
ou você não sabe gerir o seu tempo e gerir suas atividades, assumindo demais coisas que você não precisa assumir. Qual é o dos dois, Robson? Você não tem que levar trabalho para casa. Produz o que você tem de produzir nesse tempo. Vai para casa e descanse, porque eu preciso de você descansado para amanhã produzir mais e melhor. Vai para sua casa para poder se divertir e estar com sua família. Meu chefe falava isso. E aí eu me perguntava, por que então que eu estava fazendo aquilo lá? Se não estava alegrando ele. Eu não estava alegrando ele. Eu não estava acrescendo ao meu salário. Medo, desconfiança, identidade, tudo isso bagunçado no meio da minha capacidade laboral. E aí Salomão vai dizer o seguinte, no verso 20, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas vai ter que o quê? Deixar tudo. Ele vai deixar tudo. E sabe para quem que Salomão vai dizer? Eu vou deixar para outro rei. E esse rei não trabalhou como eu, não teve tanta sabedoria como eu. E ele vai herdar tudo aquilo que eu fiz, eu não vou levar para o céu, absolutamente nada. Ele diz o quê? Que a vida é um absurdo. O que adianta trabalhar e não levar nada para o céu? Do que adianta trabalhar e deixar para outra pessoa, que vai pegar aquilo lá e talvez ele vai olhar e falar assim, mas ele não vai trabalhar para conquistar, esse foi esforço do meu trabalho. Salomão vai dizer isso é absurdo. Então, quando a morte chega perto da nossa capacidade de fazer, a gente começa a redefinir certas coisas. E a gente começa a aprender o nosso terceiro e último ponto. Que a vida que deve ser vivida precisa ser uma vida que aprende a parar, que aprende a olhar, que aprende a sentir o sabor, que aprende a sentir o cheiro. Lá no finalzinho do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, no verso 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Ele não fala em encontrar prazer depois do seu trabalho. Quando você amontoar a riquezas, ele fala que é durante o processo do seu trabalho encontre prazer. E aí eu fui perguntar o que era prazer, fui ver o que significava esse prazer aqui. Aí estava lá em inglês um significado, eu chamei a Helena para falar. Helena, o que significa isso aqui? Quero ver se é boa de inglês mesmo. Aí ela falou assim, significa prazer, significa parar e olhar. De que jeito? Olhar assim, ó. Contemplar. Prazer significa parar para contemplar. Encontrar prazer no trabalho significa que em algum momento você vai ter que parar para contemplar. E esse parar só para aquele que tem um coração confiante em Deus. Não confiante numa ameaça humana e nem numa fragilidade da própria alma, de achar que vai ser demitido, mas é confiar que tudo vem da mão de Deus. E Salomão vai dizer isso. E encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso vem do quê? Da mão de Deus. Desfrutar. Prazer significa olhar, significa parar e olhar, contemplar. Significa desfrutar, que é sentir o sabor. É engraçado que essa palavra no hebraico diz sabor. Prazer é sentir sabor. Prazer é sentir sabor. E aí ele diz mais uma outra coisa, o significado disso daí. Prazer é sentir cheiro. Sabe? Tem gente que não gosta muito de alguns cheiros, vai e reclama. Mas é sentir cheiro. Mas veja que para todas essas coisas você precisa parar a sua mente, você precisa parar, você precisa apreciar. Quantos aqui se sentem como robôs? Uma vida robotizada. Nessa vida robotizada vocês sentem cheiro? Não, o robô não sente cheiro. Nessa vida robotizada vocês sentem prazer ao comer? Não sentem prazer ao comer. Como que a comida é rápida demais, né? Robô consegue contemplar, sentir prazer ao olhar? Não, é robô. Não sente. Mas essa não é a vida que Deus prometeu para vocês, não é essa vida que Deus prometeu para mim. Essa não é a vida que Deus prometeu ao homem. Deus falou para o homem trabalhar e no 7º dia descansar. Ele pediu para que o homem apreciasse tudo, porque apreciar aquilo
que a gente consegue fazer, quer seja muito ou quer seja pouco, é confiar que Deus nos sustenta o tempo todo. É poder dizer para Deus obrigado. É poder parar e falar o seguinte: Deus, eu estou correndo muito, só vivo cansado. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida. Eu preciso de um renovo. Eu preciso encontrar o sábado. Eu preciso porque se não fazer isso eu morro. Mas as pessoas só percebem isso quando elas estão próximas da morte, infelizmente. Só percebem isso quando elas não conseguem mais melhorar o seu casamento. Quando elas não conseguem melhorar a sua vida com todas as riquezas que ela construiu. As pessoas só percebem isso quando elas perdem os seus filhos. As pessoas só percebem isso quando os seus desejos morrem. As pessoas só percebem isso quando elas já estão tão velha, que ela começa a analisar toda a vida e começa a dizer: por que eu fiz isso e perdi o meu filho crescendo? Por que eu fiz isso e perdi a alegria da minha esposa? Por que eu me dediquei tanto achando que eu ia ser fulano de tal, ciclano, na faculdade? Eu entrei agora no meu trabalho e vi que não era tudo aquilo. Eu me esforcei, eu perdi. Eu não agradeci o meu pai e minha mãe que lutavam por mim para que eu pudesse estar na faculdade. Eu perdi os meus amigos. Eu perdi o tempo. E o tempo não volta. O tempo é avassalador. O tempo é avassalador. Eu perdi tudo isso. A pergunta é: vale a pena? Lá no Rio de Janeiro, quando eu estava plantando uma igreja, uma mulher chegou para mim e falou assim: eu preciso da sua ajuda, pastor. Eu falei: tá. Tudo que eu queria era que o meu marido tivesse mais tempo comigo. Isso é importante para o meu filho. Isso é importante para minha filha. E a minha conversa com o marido dela, era o marido dela cheio de sonhos. Nossa, eu vou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou dar para minha família, vou construir isso, vou construir aquilo, vou fazer isso, vou fazer daquele jeito e tal, meus filhos, minha filha, a gente vai viajar, não sei o quê. E toda vez quando ele chegava para poder realizar, ele já estava cansado demais. E quando a esposa e os filhos deles desfrutavam daquilo lá, os filhos falavam: não é isso. A esposa falava: não é isso. Não são 10 dias de férias na Europa, ou 30 dias, ou 2 meses. São os outros 10 meses que eu estou falando, que eu preciso de 1 hora de atenção. São os outros dias que eu preciso que ele esteja aqui, que meu filho sente falta. Ele precisou tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Ele precisou remanejar a vida para não perder a família, para não perder sua própria alma. Ele precisou morrer para algum outro tipo de trabalho. Ele precisou reduzir a sua carga horária. Ele precisou trabalhar menos. Porque tudo aquilo que ele queria era promover as coisas para a família, mas tudo aquilo que a família queria não era o que ele poderia fazer com o dinheiro dele, mas era o que a presença dele poderia fazer na vida deles. E ele tomou a mais sábia decisão. Ele teve que parar, porque senão ele perderia a sua própria família. Esse caso é o caso de todos? Não. Mas dá para a gente refletir sobre isso. E a grande pergunta hoje é: por que você está buscando realização se Deus é aquele que realiza você? Toda vez que você buscar a realização, você vai perder alguma coisa. Toda vez que você buscar a realização, você vai machucar alguém. Toda vez que você buscar a realização, você vai perder a sua própria vida. Você vai
tentar ganhar o mundo inteiro e vai perder sua própria alma? Do que adianta perder sua própria alma? Do que adianta tudo isso? Do que adianta tudo isso? Cristo é aquele que realiza todos os desejos de vocês. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 20, diz o seguinte, a gente termina aqui. Que Deus é aquele que é infinitamente poderoso para fazer o quê? Efésios, capítulo 4, no verso 20. Muito mais daquilo que você pensa, muito mais daquilo que você deseja. São essas coisas que você aprende de Cristo, que Ele é muito mais poderoso para poder fazer muito mais daquilo que você imagina. Então não adianta trabalhar, porque é o Senhor que realiza vocês. Não adianta tentar acrescentar, porque é Ele que realiza vocês. Sabe quem sentiu isso? João no capítulo 4. João capítulo 4, no verso 28. A mulher samaritana, ela estava trabalhando, ela foi fazer o quê? Ela foi buscar água no poço de Jacó. Quando ela encontra Cristo, ela estava com sede, ela precisava matar a sede da sua família. Quando ela encontra Cristo, essa mulher, possivelmente prostituta, Cristo se revela a ela. E quando Cristo se revela a ela, tem um verso que a gente esquece muito e passa assim, passando em nossas vidas. Então, o que a mulher fez? Ela deixa o seu cântaro, mas ela não foi lá ao meio-dia, no meio do sol escaldante do deserto, para poder pegar água. O que ela fez? Ela deixou o cântaro, porque Cristo havia matado a sede dela, porque Cristo havia realizado na vida dela. Só desapega quem confia. Só descansa quem confia. A mulher desapegou daquele cântaro. Ela voltou para a cidade, sabe o que ela foi fazer? Foi falar de um Cristo que realiza o coração de cada um. Ela voltou para Samaria e pregou o evangelho lá. Ela não quis saber de mais nada, porque Cristo era tudo para ela. Só deixa o cântaro aquele que está cheio. A mulher estava cheia. É legal essa brincadeira de João quando ele vai narrar isso. Ela foi com um cântaro buscar água, mas ela volta para a cidade e deixou o cântaro. Por quê? Porque Cristo era a água que matava a sede dela, não o trabalho dela. Prático. Entendendo que Cristo é aquele que mata a sede. Aí a gente descobre o saber, o prazer durante a vida nossa. Entregue seu coração para Deus, confie nele, não no seu trabalho. 2, o trabalho não te define. Ou seja, se você ficar sem trabalho, isso também não define você. Para que tanto medo? Dê o seu melhor e deixa Deus fazer. Dê o seu melhor. Dar o seu melhor leva-nos ao último ponto nosso de prática. Participar da vida. Não adianta, é uma hipocrisia dar o melhor no trabalho e não dar o melhor em casa, e não dar o melhor na família, e não dar o melhor na vida. Com essa mesma dedicação que todos nós temos nesse período pós-industrial, dediquemos aquilo que realmente faz sentido, que se chama vida. Descanse. Gerencie melhor seu tempo. Relaxe mais. Durma melhor. Coma bem. Abrace mais. Respire. Sinta a vida. Veja como o sol se põe. Veja a simplicidade das pequenas coisas que são chamadas de milagre. Agradeça. Continue. Faça tudo de novo. Possa ser exaustivo, mas Deus prometeu prazer durante o trabalho. E Ele deu o sábado presente pra gente. O nome dele é Jesus Cristo. Olhe, saboreie, sinta o cheiro. Faça isso. Quero orar por vocês. Quero orar nessa manhã. Pedindo para que o Senhor possa trazer isso à vida. De volta à vida.
porque Ele te ama absurdamente. Se você está cansado nessa manhã, é tempo de renovo. Se você está desistindo, é tempo de acreditar. O Senhor só nos convida a desapegar de instrumentos que a gente tenta achar neles a realização de nossas vidas. Desapegue, desapegue. Olhe para a sua vida e veja aquilo que tem se tornado para você um grande sugador de energia. Por onde ela está se esvaindo. Desapegue disso. Acredite que o Senhor sempre vai cuidar de você. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que todo o trabalho de nossas mãos não tem utilidade se não for para que nós venhamos aprender que poderíamos desfrutar do Senhor durante todo o exercício do nosso trabalho. E que quando nós parássemos de trabalhar, nós poderíamos encontrar gratidão. De saber que o Senhor cuidou de tudo o tempo todo. Mas não deixe, Senhor, a morte chegar mais próximo para que a gente possa acordar. Porque o Teu Filho morreu para que a vida pudesse abundar sobre nós. O Senhor prometeu que poderíamos viver de forma diferente e ter prazer nessa vida. Olhar, saborear, sentir o cheiro das coisas. Tão robotizados estamos, Senhor, que não percebemos mais nada. Nem o amadurecimento das pessoas que a gente ama, nem a melhoria. Não estamos mais sempre longe, mas o Senhor que estava longe se fez perto, para que a gente pudesse ter prazer. O Senhor trouxe a vida para nós. Que essa vida tome conta de nós. Abrimos mão, Senhor, e confessamos que nós não conseguimos nos realizar. Toda vez que tentamos, só encontramos a frustração, a tristeza, a dor e a depressão. Visite-nos, Senhor. Visite os meus irmãos aqui, para que eles vivam essa vida muito melhor, no nome de Jesus.